Olá, aqui estamos de volta, estamos continuando a meditar na carta aos Hebreus, né? Toda semana estamos aí juntos para estudar um pedacinho dessa carta. 15 minutos com Jesus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, oro, Senhor, com todos aqueles que nos ouvem, pedindo sua bênção na vida de cada um, nas casas, nos lares, nos corações. Senhor, entra no coração de cada um neste dia e que o Senhor possa estar falando, Senhor, poderosamente com cada um. Abre o entendimento e também me dá clareza de expressão, Senhor, para estudarmos, Senhor, esta carta. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por o Senhor poder, Senhor, nos permitir estarmos aqui com os nossos amigos, falando um pouquinho de Ti, Senhor. Fica conosco e eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre herdeiros da promessa. E você é um herdeiro da promessa? Eu quero ler com vocês Hebreus 6, de 13 a 20. A palavra diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, como já não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Bom, primeiro é que para que alcancemos as promessas de Deus, como nós vimos aí do 13 ao 15, nós temos que ter a fé e a paciência de Abraão. Muitas pessoas pedem as coisas para Deus e querem uma resposta imediata, mas não é o tempo de Deus. É preciso entender que há tempo para tudo. Mas se nós tivermos paciência, se nós esperarmos com paciência no Senhor, você pode crer, a promessa se cumprirá. Assim como se cumpriu para Abraão, a promessa que Deus tem para você vai se cumprir. Eu não sei se você tem promessas de Deus na sua vida. Eu tenho promessas. Mas eu creio que você tem promessas de Deus na sua vida. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aguarde com paciência no Senhor. Muitos também querem apressar, né? Acelerar a Deus e tentam dar uma ajudazinha. Aconteceu até isso com Sara, a mulher de Abraão, quando ela sabia que existia um filho da promessa, que Deus havia prometido para ele, mas ela quis ter um filho por formas não orientadas por Deus, e com isso nasceu o filho da serva, o filho de Agar. E por essa desobediência, nós temos hoje dois povos conflitantes, os judeus e os árabes, até hoje, lutando ali na região da Palestina. Então, espera simplesmente no Senhor, espera com paciência, porque
se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? No 16 ele diz assim: os homens juram por quem lhe é superior, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. O juramento sempre é acompanhado de um aval. Alguém superior, que você possa dar fé à palavra, né? A gente vê as pessoas jurarem por isso, jurarem por aquilo, jurarem por aquele. A gente sempre imagina que é de tal importância que eu tenho que dar fé pela palavra. Aquela pessoa, né, em relação a que está jurando, é de tal importância que eu tenho que dar fé àquela palavra. Aquela palavra é confiável. Por isso que o homem sempre jura por alguém que é superior a ele, é lógico, né? Mas nós vimos no versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, como ele não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Porque não existe ninguém superior a Deus, né? Então, se não existe ninguém superior a ele, ele jurou por ele mesmo. Versículo 17. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa que a sua palavra é imutável. Deus não muda. Deus não muda. O homem pode não ter palavra, né? Ele pode prometer alguma coisa hoje, amanhã se esquecer, nem lembrar mais ou ainda dizer, lembro, mas não vou fazer. Mas Deus não. Primeira coisa que nos dá, um dos motivos que nos faz ser confiantes em Deus é o saber que Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Moisés. É o mesmo Deus nosso, ele não muda. No versículo 18, ele diz: Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas qual é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Deus não mente, não mente. O homem mente. Nós não podemos confiar no homem, né? Existem pessoas que fazem milhares de promessas, mas não cumprem nenhuma delas. Mas Deus não. Todas as promessas de Deus em nossa vida são cumpridas, uma a uma. Eu posso falar isso para você porque eu tenho essa experiência com Deus. E tudo que Deus me prometeu, até hoje, Ele cumpriu. E ainda tenho promessas de Deus na minha vida. Porque vai ser sempre assim, né? Então nós vemos que Deus não mente e Deus não muda. Então essas duas coisas nos consolam e nos dão esperança. Então em quem eu posso confiar? Em Deus. Só nele eu posso confiar. Porque Deus não é homem para que minta e Deus não muda. Então só isso justifica que eu posso confiar em Deus, que eu sou um herdeiro da promessa e eu vou alcançar as promessas de Deus na minha vida. Você deve estar falando assim, mas eu não tenho promessa. Só que se você abriu, tem uma Bíblia que chama-se Bíblia de Promessas, que vem assim, assinalado, versículos, 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 versículos. Cada versículo daquele é uma promessa, né? É chamado Bíblia de Promessa. São promessas para nós. São promessas para nós. Por exemplo, você quer bênção na sua vida? Seja obediente à palavra de Deus. Porque a bênção é resultado da obediência. Então ele diz assim, por exemplo, uma promessa: se me obedeceres, comereis do bem da terra. Isso significa que aqueles que estão na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, são muito bem-sucedidos em tudo o que faz. Ele mesmo diz: tudo o que fizeres prosperará. Que coisa maravilhosa, né? Essa promessa de Deus para nós. É mesmo Deus em todo o tempo. A palavra de Deus é temporal, né? Ela não passa, ela não muda.
Então, nós sabemos que Deus, Ele nos consola em todo momento. No versículo 19 diz assim: temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Já falei na reunião passada que o véu aí representa a carne. Nós somos templo do Espírito Santo e Deus nos enche da consolação. No versículo 20, ele diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, irmãos, por que a ordem de Melquisedeque? Nós vamos estudar ainda no próximo encontro, mas já vou adiantar alguma coisa lá no capítulo 7, que diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então Jesus, ele foi o primeiro, ele foi o precursor, Deus mandou Jesus, né? Ele, Filho do Deus Altíssimo, obediente ao Pai até a morte, né? Quando alcançou sua vitória na cruz, porque muitas pessoas dizem: por que Jesus tinha que morrer daquele jeito? Ele tinha que morrer para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele, né, do Pai. Então, o que acontecia? Jesus podia mesmo ter desistido dessa caminhada, dessa jornada. Ali na via dolorosa, quando Jesus caiu, eu acho que qualquer um de nós ia dizer: ah, pode me matar aqui mesmo. Por que eu vou subir agora o Calvário? Porque eu vou carregar esse madeiro? Pois eu vou chegar lá, vou sofrer ainda muito mais, vou ser crucificado e vou morrer do mesmo jeito. Mas a vitória de Jesus estava na cruz, por isso ele levantou. Novamente pegou o madeiro e se arrastou até a cruz, para que ali ele pudesse cumprir o propósito de Deus, porque ele era o Cordeiro Santo. Ele tinha que se oferecer em sacrifício no lugar daqueles sacrifícios passados lá, que está em Levíticos, né? Aquele sacrifício onde eram mortos animais, derramamento de sangue, para que pudesse se cumprir aquela aliança de Deus com os homens. Mas agora não, agora nós temos a aliança, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue é a aliança. É Jesus que nos leva até o Pai, por isso rasgou o véu, a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje Deus quer morar dentro de nós. Deus fala conosco. Nós sentimos a presença de Deus. Deus é por nós, né? Então, é preciso saber que Jesus é o nosso mediador, ele nos leva até o Pai, e é através de Jesus que nós vamos conseguir do Pai tudo aquilo que nós pedimos. E nós sabemos que ele tem grandes coisas para nós. Ele diz que tem tão grandes coisas para nós que os nossos olhos jamais viram, os nossos ouvidos jamais ouviram a grandeza que nos espera. Então, Deus é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre a sua promessa. Mas são maravilhosas as promessas de Deus na nossa vida. São maravilhosas. Se nós começarmos a ler aqui as promessas de Deus na Bíblia, nós vamos ver que nós não temos por que temer nada, temer mal algum. Porque se Deus é por nós, quem que poderia ser contra nós? Ninguém, né? Não existe arma forjada para aqueles que pertencem a Deus. E nós somos propriedade de Deus. E eu dou graças a Deus todos os dias por ter sido chamada
E você já foi chamado? Se não foi, se você não sente essa intimidade com Deus, se você ainda não entendeu as promessas de Deus para você, se você não tem lido a Bíblia, procura se interessar mais. Eu falo isso porque eu quero que você seja salvo. Amém? Que Deus o abençoe e eu aguardo você na próxima semana. Estaremos estudando o capítulo 7 do livro aos Hebreus. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja contigo. Amém?